Imagine o som metálico de um sino ecoando em Wall Street, interrompido por um alívio tão abrupto quanto suspeito. Em uma manhã por previsões sombrias, com os mercados globais à beira de colapso, Donald Trump aparece como maestro de uma sinfonia improvisada. A ordem é simples, direta, performática. Suspensão de tarifas por 90 dias. De imediato, o efeito foi cinematográfico. O Dow Jones disparou 800 pontos como se tivesse se livrado de um piano prestes a despencar sobre sua cabeça. O S&P 500 saltou 1,9%, sorrindo como quem quase perdeu tudo, mas foi salvo no último segundo. Viu? Eu disse que sabia o que estava fazendo. Trump deve ter sussurrado a si mesmo no espelho do Salão Oval. Mas como toda ilusão bem construída, o segredo estava nos bastidores, e lá, o cenário era outro. O alívio nos mercados era só a superfície de um lago revolto. Porque enquanto a suspensão de tarifas parecia um gesto de diplomacia, Trump, com a outra mão, assinava a maior retaliação econômica contra a China de toda a sua gestão. Uma tarifa brutal de 125% sobre importações chinesas. Era como entregar flores com uma mão e lançar um coquetel Molotov com a outra. O tipo de movimento que só faz sentido dentro da lógica de um governo que se alimenta de caos e se fortalece no confronto. As manchetes correram como fogo em palha seca. Trump alivia o mundo e pune a China. Mas o que realmente estava acontecendo? O anúncio de alívio tarifário, na verdade, vinha depois de uma queda de 6,4 trilhões de dólares no valor das bolsas globais. Era um ato de contenção, não de estratégia. Segundo Richard Quest, da CNN, estávamos diante de um jogo de alto risco, uma espécie de xadrez com peças de vidro. Mas havia uma nuance mais delicada nessa jogada. Para muitos analistas, a tarifa de 125% contra a China não era um erro de cálculo, mas um movimento esperado por Pequim. A China não recuou, não pediu trégua. Em vez disso, declarou que vai lutar até o fim, mesmo que isso signifique um impasse prolongado. E esse impasse, talvez, seja o cenário ideal para os dois lados. Trump se exibe como defensor do trabalhador americano, enquanto Xi Jinping fortalece sua imagem como líder resiliente perante um Ocidente. Mas o que há por trás dessa encenação bilateral? Será que estamos assistindo a uma disputa real ou uma coreografia cuidadosamente ensaiada, em que ambos os lados fingem lutar enquanto esperam, discretamente, uma saída diplomática? E se sim, quem é o verdadeiro público dessa peça? Enquanto a suspensão de tarifas foi celebrada como um gesto de bom senso, o caos já havia sido plantado. A dúvida era como desarmar as bombas econômicas que Trump mesmo acionou, e para isso, o governo dos Estados Unidos apresentou seu antídoto, um novo teto tarifário de 10%. É o suficiente para estabilizar, garantiu o Tesouro americano. Mas economistas do mundo inteiro balançaram a cabeça, porque 10% em um mercado globalizado não é estabilização, é amputação controlada. Continua sendo alto o bastante para minar a confiança dos investidores, sufocar cadeias de suprimento e corroer a previsibilidade que sustenta o comércio internacional. Nos corredores da ONU e da OMC, os telefones não paravam de tocar. Mais de 75 países começaram a pressionar Washington por isenções. Um por um, tentavam escapar da forca fiscal imposta pelas tarifas de Trump. México e Canadá foram os primeiros a conseguir. Suas tarifas foram reduzidas para 10%. A China ficou de fora. Trump queria um troféu, algo que pudesse exibir no Twitter. Afinal, se a China respondeu às tarifas anteriores com suas próprias medidas punitivas, então agora Trump devolveria em dobro, ou melhor, em 125 vezes, um gesto tão grandioso quanto destrutivo. Uma punição exemplar que lembrava mais uma vingança pessoal do que uma política comercial. Mas havia uma consequência inevitável. Quanto mais Trump corrigia sua guerra tarifária, mais instabilidade gerava. Analistas de mercado começaram a usar termos como clima tóxico, incerteza endêmica, crise de confiança. Porque o problema não era mais apenas o valor das tarifas, era a percepção de que os Estados Unidos haviam se tornado um jogador imprevisível. E em economia, a previsibilidade é um ativo tão valioso quanto o ouro. Os investidores, empresas e governos começaram a se perguntar: e se amanhã ele mudar tudo de novo? E se a suspensão for só um blefe? E se no fundo não houver plano nenhum? A resposta mais assustadora era justamente essa: não há plano. Há impulso. E esse impulso, por mais performático que pareça, é profundamente destrutivo. Durante todo esse tempo, enquanto os mercados derretiam e os aliados buscavam negociações de última hora, Trump seguia encenando. Falava sobre vitórias comerciais, prometia empregos que nunca chegavam, exaltava uma força econômica que os gráficos não confirmavam. Era como um mágico insistindo que ainda tem o coelho, mesmo quando o público já viu que a cartola está vazia. No meio de tudo isso, uma frase começou a circular nas redações financeiras.
O mercado rejeitou a ideia de que se você briga com seus parceiros comerciais, as galinhas vão botar mais ovos. Porque, enquanto os americanos enfrentavam alta de preços no supermercado, Trump ironizava no Twitter: "Everyone shut up about the eggs." Era como se a realidade fosse uma piada. Como se a dor dos cidadãos fosse apenas um ruído incômodo em meio ao espetáculo. Mas a verdade é que as tarifas de Trump são mais do que números em uma planilha. São políticas que reverberam na mesa do trabalhador, nos empregos perdidos, nas prateleiras vazias, nos contratos internacionais cancelados, e cada jogada de mestre encobre uma crise fabricada, um colapso à espreita. E é aí que mora o maior perigo, quando o caos se disfarça de liderança. Trump não está apenas mudando os rumos da economia. Ele está reinventando a lógica do poder, substituindo a estratégia pela teatralidade. E enquanto o mundo observa, dividido entre perplexidade e medo, os mercados seguram o fôlego. Porque essa pausa de 90 dias pode ser só o silêncio antes da explosão. Em um país onde tudo parece virar meme antes de virar manchete, o preço do ovo virou símbolo de desespero. E não é exagero. Em meio a uma guerra comercial sem direção, com mercados em frangalhos e tarifas sufocando a classe média, foi o ovo o alimento mais básico, mais comum que virou o protagonista da crise. Acontece que quando o caos bate à porta da economia, ele não chega com gráficos e relatórios, ele se apresenta na padaria da esquina. No preço do botijão de gás, no frango que desaparece do prato porque a ração ficou cara demais. Ele se apresenta naquele carrinho de supermercado cada vez mais vazio, em voz baixa. E foi nesse cenário que Donald Trump resolveu debochar. No auge da discussão nacional sobre o custo dos alimentos, ele retuitou: "Everyone shut up about the eggs." Isso mesmo, calem a boca sobre os ovos. Uma piada? Talvez. Uma provocação? Provavelmente. Mas, acima de tudo, uma confissão de desprezo. Porque quando o líder da nação trata a dor cotidiana do povo como barulho inconveniente, o abismo entre poder e realidade já se escancarou. E aí está o ponto central dessa nova fase da política trumpista. Não se trata apenas de decisões econômicas ruins. Trata-se da construção de uma cultura de indiferença, uma cultura em que a crise é negada, em que os problemas são ridicularizados e em que qualquer crítica vira motivo para escárnio, mesmo quando o país inteiro está afundando. Junto com a zombaria, vem o veneno. E ele tem nome: recessão fabricada. Trump não quer apenas consertar a economia. Ele quer moldá-la à sua imagem, mesmo que isso signifique derrubar os pilares que sustentam a estabilidade. O plano é simples e perverso: causar o colapso para depois posar como salvador. Foi o que ele prometeu em voz baixa, mas clara para quem quis ouvir. Estamos trazendo a manufatura de volta. E se para isso for preciso uma recessão que venha. E ela veio. Não porque era inevitável, mas porque foi fabricada como um roteiro. E no papel principal, o próprio Trump, encarnando mais uma vez o personagem do homem forte, aquele que resiste, que luta, que desafia o mundo. Mas há um problema. O público está pagando caro pelo ingresso. Enquanto Trump discursa sobre restaurar a grandeza americana, o que vemos nas ruas é outra coisa. Vemos pequenas lojas fechando. Vemos agricultores sem compradores. Vemos fábricas estagnadas. Vemos famílias entrando em desespero. E o mais cruel, vemos uma administração que escolheu o confronto ao invés do cuidado. Essas histórias não estão nos jornais. Elas estão nas mesas de jantar, ou na ausência delas. E como se não bastasse o deboche, há ainda a narrativa cínica do reconstrutor. Trump agora diz que, com as novas tarifas, o país vai se fortalecer. America First, lembra? Mas o que ninguém diz, ou melhor, o que ele se recusa a dizer é que essa reconstrução está acontecendo com tijolos arrancados da vida das pessoas. Cada tarifa imposta à China, ao Canadá, à Europa, volta como um bumerangue em forma de custo. Custo no pão, custo no ônibus, custo no iogurte, no celular, no remédio, no boleto. Mas enquanto isso, Trump posa ao lado de gráficos maquiados, dizendo que tudo está indo bem. E quem ousa questionar é taxado de fraco, ou pior, de inimigo. Foi assim com a imprensa, com os sindicatos, com os economistas, com os próprios aliados que começaram a desconfiar. O que antes era força virou surto. O que antes era estratégia virou improviso. E o que antes era esperança virou meme. A história já viu líderes que debocham do sofrimento, que zombam da crise e que usam o desespero como moeda de troca. Mussolini ria, Hitler imitava vozes, Chávez distribuía piadas. Todos riram até o povo parar de achar graça. E o povo americano está chegando lá. Porque a paciência tem limites. O carrinho vazio tem peso. A mesa sem carne tem voz. O aluguel atrasado tem raiva. E mais cedo ou mais tarde, até o meme perde a graça. Não é sobre comédia. É sobre sobrevivência. O que acontece quando até os seus amigos mais antigos começam a te evitar? Quando os aliados históricos, aqueles que sempre estiveram por perto, começam a se reunir, mas sem você na sala.
É exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos. Durante décadas, Washington foi o centro gravitacional do mundo ocidental. O lugar para onde as nações olhavam em busca de referência, liderança, parceria. Mas agora, algo mudou. No início, era apenas desconforto, um mal-estar nas reuniões do G7, uma fala atravessada em encontros diplomáticos. Mas tudo mudou com as tarifas. Quando Trump impôs um pacote agressivo de taxas sobre importações, ele não atingiu apenas a China. Ele feriu seus próprios aliados. Canadá, México, Alemanha, França, Japão, nações que, até então, formavam a espinha dorsal da influência americana no mundo. Países que lutaram ao lado dos Estados Unidos em guerras, em tratados, em cúpulas climáticas e econômicas. Mas bastou uma assinatura, e esses aliados se tornaram alvos. O que Trump prometeu como libertação econômica foi, na verdade, um sinal de alerta global. Porque, de repente, ninguém mais sabia qual seria o próximo movimento da Casa Branca. As tarifas surgiam como tempestades, sem aviso e sem critério. México e Canadá foram os primeiros a conseguir algum alívio, suas tarifas foram reduzidas. Mas isso não foi suficiente para acalmar os ânimos, pelo contrário. Mostrou ao mundo que Trump escolhe quem punir e quem perdoar como se estivesse jogando roleta. E quem quer investir bilhões em uma economia que gira ao redor do humor de um homem? A Europa se reorganizou. A Ásia se reposicionou. O Canadá reagiu com fúria. Mark Carney, primeiro-ministro canadense, foi direto ao ponto. Rejeito todas as tentativas de nos quebrar, de nos forçar a dobrar os joelhos. O Canadá não será satélite de ninguém. E não foi só ele. Doug Ford, antigo aliado de Trump, virou publicamente contra seu antigo ídolo. O que ele está fazendo com a economia americana é um desastre, e agora quer arrastar o mundo junto. A frase correu os jornais do mundo inteiro, como um soco no estômago do nacionalismo tóxico que Trump insiste em vender. E aqui entra a pergunta que não quer calar. Se nem os amigos conseguem confiar em você, quem sobra? Trump esperava que, diante da força bruta das tarifas, os países se curvassem. Mas o que aconteceu foi o oposto. Eles se afastaram. E pior, se aproximaram de quem antes era rival. A União Europeia, por exemplo, intensificou acordos comerciais com a China. A Alemanha passou a negociar diretamente com Pequim, sem qualquer mediação dos Estados Unidos. A França abriu novas portas para a Índia. Até o Japão, parceiro estratégico de longa data dos americanos, começou a revisar acordos bilaterais e acenou discretamente para Moscou. O principal motor da economia global está se esgotando. Confiança em regras, confiança em tratados, confiança em previsibilidade. E quando os Estados Unidos abandonam esses pilares, não sobra liderança, sobra apenas barulho. O impacto disso é muito mais profundo do que parece, porque não estamos falando apenas de tarifas sobre aço ou soja. Estamos falando de uma reorganização das alianças geopolíticas do século XXI. Por décadas, os Estados Unidos moldaram o mundo através de acordos comerciais. Tratados como o NAFTA, o TPP, o TTIP, serviram tanto para integrar economias quanto para projetar influência. Mas hoje, nenhum desses mecanismos parece seguro, porque Trump os descartou como se fossem panfletos de campanha. Se o multilateralismo morreu, o que vem depois? A resposta está começando a aparecer. E ela não vem de Washington, ela vem de Pequim, que assina acordos de energia com a Austrália. De Bruxelas, que investe em rotas alternativas de comércio. De Moscou, que vê no vácuo americano uma oportunidade de se recolocar no tabuleiro. E no meio disso tudo, Trump finge não perceber. Continua seus discursos inflamados, seus tweets sarcásticos, suas coletivas improvisadas. Mas o palco está cada vez mais vazio, porque, aos poucos, ninguém quer mais dividir o holofote com ele. E enquanto Trump repete que está tornando a América grande de novo, o que se vê é o oposto. Uma América isolada, uma América onde o aliado virou sinônimo de alvo, onde negociação virou chantagem e onde liderança virou grito vazio. Você se lembra de quando os Estados Unidos lideravam a agenda climática global? De quando pressionavam ditaduras, defendiam direitos humanos, investiam em alianças culturais e científicas? Pois é, isso parece cada vez mais distante. Hoje, a diplomacia americana está à deriva, não por falta de recursos, mas por falta de direção. O mundo não espera mais por Washington. A nova ordem global está sendo escrita sem os Estados Unidos na primeira linha. E talvez, em breve, nem mesmo no parágrafo principal. Por isso, se esse conteúdo mexeu com você, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem ainda acredita que tudo está sob controle. A realidade não espera. A história também não. E se, enquanto o presidente dos Estados Unidos comemorava uma vitória no Golfe, o mundo estivesse redesenhando o mapa do poder energético global sem ele perceber?
É exatamente o que aconteceu. Enquanto Donald Trump sorria para as câmeras com o taco em punho e o boné vermelho na cabeça, a China anunciou de forma abrupta, estratégica e implacável a suspensão total das importações de gás natural liquefeito, LNG, dos Estados Unidos. Um mercado bilionário, evaporado em uma única jogada. Um checkmate, calculado há anos. A reação imediata foi de incredulidade. Afinal, a China era o segundo maior mercado do LNG americano. Só em 2024, os Estados Unidos exportaram mais de 400 mil toneladas para lá, movimentando 2,4 bilhões de dólares por ano. Um fluxo constante, essencial, mas que foi cortado sem cerimônia após os Estados Unidos imporem uma tarifa de 10% sobre bens chineses. Pequim respondeu não com palavras, mas com ruptura. E o que Trump fez? Nada. Ou melhor, foi jogar golfe e, diante das câmeras, disse que o mercado precisa sofrer para se curar. Como se o sofrimento fosse parte do plano. Como se a dor de um setor inteiro da economia americana pudesse ser resolvida com frases de efeito e um swing perfeito. Assim que o anúncio da suspensão foi feito, a China redirecionou seus navios de gás para a Europa. Países como Alemanha, Itália e Holanda, em crise energética desde a ruptura com a Rússia, abriram imediatamente seus portos. O gás chinês encontrou lar em mercados desesperados por alternativas. E os terminais americanos ficaram com estoques encalhados, contratos cancelados e navios parados. Uma perda estratégica. Porque pela primeira vez, de forma explícita, a China mostrou que pode usar o mercado de energia como ferramenta de influência geopolítica. Não se trata apenas de energia, trata-se de poder. Logo após cortar os Estados Unidos do jogo, a China anunciou um novo contrato de 15 anos com a Australia's Woodside Energy, no valor de 1,5 bilhões de dólares. O acordo prevê o fornecimento de 600 mil toneladas de LNG por ano. Um detalhe importante: o gás australiano é 20% mais barato do que o americano e leva 10 dias a menos para chegar à China. Estratégia pura. Eficiência absoluta. E uma mensagem clara: não precisamos mais de vocês. Quantas vezes você viu a Austrália como protagonista da geopolítica energética global? Pois é, hoje ela está no centro do jogo. Não só por ser mais próxima da Ásia, mas porque soube se posicionar com diplomacia, infraestrutura e pragmatismo. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam ocupados demais, girando a roleta da guerra tarifária, jogando com fogo e achando que não queimariam as mãos, mas queimaram. E a dor não ficou apenas no setor de energia. Ela se espalhou, porque o corte da China não foi isolado. Ele fez parte de uma reconfiguração maior. Um plano de longo prazo que Pequim vem desenhando desde 2019, quando os primeiros atritos com Trump começaram. Desde então, a China passou a reduzir gradualmente a dependência de LNG americano, assinar acordos com Rússia, Catar e países da Ásia Central, investir bilhões no gasoduto do leste asiático, que ligará a Rússia à China a partir de 2027, e fortalecer o uso estratégico de energia como ativo diplomático, não apenas como commodity. Resultado? Em 2024, o gás dos Estados Unidos representava apenas 5,4% das importações chinesas antes. Era quase 20%. A redução foi intencional. O LNG é só uma peça de um jogo muito maior: a autonomia energética como ferramenta de soberania. Enquanto Trump impunha tarifas de improviso, a China montava um novo tabuleiro. A Europa, abalada pela guerra na Ucrânia e pela dependência tóxica do gás russo, viu na reconfiguração asiática uma chance de se reinventar. Começaram os investimentos em infraestrutura portuária, novos projetos de armazenamento e redes de transferência energética entre os países do bloco. Um plano de resiliência energética que exclui os Estados Unidos. No vácuo deixado pelos Estados Unidos, outros estão escrevendo o futuro. O Canadá também assinou acordos bilaterais com a Europa para a exportação de LNG. A Austrália, além da China, negocia com a Índia. O Catar expande sua presença no sul global e a Rússia, mesmo isolada, ainda consegue manter parcerias com a Ásia Central. O mundo está se reorganizando e os Estados Unidos, presos na nostalgia do America First, não perceberam que ficaram em último. Quer um exemplo prático do que isso significa? Um terminal de exportação de gás no Texas está operando abaixo da capacidade, navios parados, empregos ameaçados, a economia local entrando em recessão. E o motivo? Os principais compradores agora estão batendo em outras portas. Você consegue imaginar isso acontecendo 10 anos atrás? Você consegue imaginar um mundo em que os Estados Unidos não são mais o epicentro da energia, do comércio, da confiança? Porque esse mundo chegou. E chegou enquanto o presidente fazia piada em rede social. Enquanto se preocupava mais com a aparência do que com os contratos. Enquanto respondia perguntas sobre ovos, mas ignorava a ruína de um setor inteiro da indústria energética. E agora é tarde. Porque uma vez que um país encontra outra fonte, ele não volta atrás.
Não há mais fidelidade energética. Há eficiência. E quem entrega melhor, leva. Hoje, os Estados Unidos perderam mercado. Amanhã, perderão influência. E depois, talvez percam a centralidade. Mas o controle já foi embora. Está sendo exercido por aqueles que entenderam antes que energia não é só recurso, é poder. Que logística não é só transporte, é soberania. E que liderança não é grito, é estratégia. Imagine uma casa pegando fogo. As pessoas desesperadas tentando sair, algumas tentando salvar o que podem, outras gritando por socorro. No meio do caos, surge alguém com um extintor. Mas em vez de apagar o fogo, ele o alimenta, joga gasolina e diz: calma, isso faz parte do plano. Bem-vindo à economia americana sob Donald Trump. Desde que o ex-presidente reassumiu o poder, sua retórica gira em torno de 3 promessas: trazer a indústria de volta, recuperar a soberania e punir os culpados. Mas a forma como ele pretende fazer isso tem um custo, e quem está pagando essa fatura é o povo. Só que essa parte do discurso ele omite. Uma história real ajuda a entender o cenário. Joanne, 43 anos, é dona de uma pequena lanchonete em Toledo, Ohio. Ela sobreviveu à pandemia, às restrições, aos altos e baixos dos últimos 5 anos. Mas agora está à beira da falência. Motivo? Os insumos dispararam. A bandeja de ovos que custava $2,80 em 2023 agora sai por $7,90. A carne moída dobrou de preço. O gás da cozinha consome quase 20% da receita mensal. E o aluguel foi reajustado 2 vezes só neste semestre. Eu aguentaria tudo isso se tivesse a sensação de que há um plano real. Mas só vejo confusão, só vejo discurso e nenhum resultado prático. Desabafa. Joanne é uma entre milhares. Enquanto ela luta para manter o negócio de pé, Trump sobe ao palanque, gesticula, ri, faz piadas sobre os preços dos ovos e promete uma nova era industrial. Mas onde está essa nova era? As siderúrgicas não voltaram. As montadoras seguem transferindo produção para o México. O setor têxtil continua morrendo aos poucos. E a realidade é simples: ninguém vai investir em um país onde o presidente muda as regras do jogo toda semana. Em 2025, os Estados Unidos registraram o maior aumento no índice de insegurança alimentar desde 2009. Mais de 24 milhões de americanos afirmaram que, ao menos uma vez na semana, deixaram de fazer uma refeição por falta de dinheiro. Segundo Trump, isso é o necessário para curar a América. É como se a desnutrição fosse patriotismo, como se a pobreza fosse parte da reindustrialização, como se o sacrifício de milhões fosse o combustível para sua retórica de palco. Enquanto Trump fala de retomada, a GM anuncia cortes de 14 mil postos de trabalho. Enquanto ele promete renascimento industrial, a Amazon fecha 11 centros de distribuição por conta das tarifas. Enquanto ele grita que os Estados Unidos voltarão a ser potentes, o setor de construção civil encolhe 9% em um trimestre. E aqui entra o ponto mais cruel. Trump precisa da crise. Ele a transforma em palco, em narrativa, em justificativa. Porque sem ela, ele não é o salvador. É apenas mais um político incoerente. O problema é que a crise, quando encenada por tempo demais, vira real. E uma vez instaurada, ela tem vida própria. Ela fecha lojas, ela derruba fábricas, ela empobrece lares. E não existe discurso que reverta isso quando o pão falta na mesa. Alguns ainda veem Trump como um gênio incompreendido. Dizem que sua abordagem é não convencional, que as coisas precisam piorar antes de melhorar. Mas esse tipo de fé cega lembra muito um culto. E na economia, fé não paga boleto. Discursos não pagam aluguel. Tarifas não criam empregos, elas os destroem. A verdade é brutal. O governo Trump transformou a recessão em marketing. Deu a ela um nome bonito: retomada. Colocou a dor da classe média em uma embalagem dourada e chamou de progresso. Mas quando a embalagem rasga, o que sai de dentro é desemprego, é fome, é raiva. E se o castelo desabasse não por ataques inimigos, mas por rachaduras internas? E se o império começasse a ruir justamente pelas mãos de quem jurava lealdade? Donald Trump sobreviveu graças a uma blindagem única: o apoio incondicional dos seus, da mídia conservadora, 2 comentaristas econômicos, de empresários bilionários, de políticos oportunistas, de cidadãos que acreditaram que ele era o único capaz de consertar um país quebrado por dentro. Mas essa fé começa a trincar. O que estamos presenciando é mais do que um colapso econômico. É a falência de uma narrativa, um mito que já não se sustenta nem entre os que ajudaram a construí-lo. E o primeiro sinal desse colapso veio de onde menos se esperava: a Fox News. A mesma emissora que por anos serviu como muralha retórica de Trump, protegendo, explicando, embelezando, blindando, agora rompeu o pacto de silêncio. Na última semana, em horário nobre, o veterano analista financeiro John Taylor olhou para a câmera e disse, sem rodeios:
Eu acreditei nisso e hoje me sinto um idiota. Nenhuma vinheta de transição, nenhuma tentativa de suavizar. Só a frase, dura como concreto rachado. Eu me sinto um idiota. Esse momento foi mais do que um desabafo. Foi o ponto de virada de uma era. Porque quando até os fiéis começam a se envergonhar daquilo que pregaram, é porque o templo já desabou. E o que vem depois, ninguém sabe. Mas o povo está assistindo. A queda de confiança não começou ontem. Ela é feita de pequenas traições acumuladas, de promessas que não se cumpriram, de tarifas que empobreceram e não protegeram, de fábricas prometidas que nunca saíram do papel, de palavras bonitas que viraram impostos reais. E no meio disso tudo, o trabalhador americano está exausto. O que se vê não são apenas economias locais em colapso, são ex-eleitores revoltados, caminhoneiros que perderam rotas, agricultores que viram mercados se fecharem, operários que foram demitidos após as empresas sofrerem o impacto das tarifas, e todos com a mesma pergunta nos olhos: onde está a América que ele prometeu? Trump jurou que traria a indústria de volta. Mas a Ford cancelou a produção de 3 modelos por causa do custo dos componentes importados. A Caterpillar anunciou cortes após queda nas exportações. A GM, uma das bandeiras da economia americana, reduziu turnos em 5 fábricas. E, de forma quase simbólica, a Tesla, uma empresa que já foi celebrada como símbolo da inovação trumpista, perdeu 27% de valor de mercado em apenas 2 meses. O próprio Elon Musk, antes chamado de visionário aliado, agora evita até mencionar o nome de Trump em entrevistas. O que mudou? Tudo. Porque o jogo que Trump jogava era simples: criar um vilão externo à China, o México, a globalização, e se apresentar como o salvador nacional. Mas agora, os efeitos da guerra não estão mais lá fora. Estão em casa, nos boletos vencidos, nos supermercados, no crédito negado, na fila do desemprego. E quando o inimigo está no espelho, nem a retórica mais ensaiada funciona. Os números desmentem Trump. O índice de confiança do consumidor está no menor patamar desde 2011. As bolsas americanas tiveram o pior trimestre desde o crash de 2020. A taxa de fechamento de pequenas empresas é a mais alta desde 2009. E mais de 60% dos americanos dizem, em pesquisa recente do Pew Research Center, que não acreditam mais que Trump sabe o que está fazendo. Mas talvez o golpe mais duro tenha vindo de um velho conhecido, Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase. Em coletiva de imprensa, ele afirmou: as decisões econômicas recentes são mal elaboradas, instáveis e reativas. O que está em risco agora é a credibilidade dos Estados Unidos. Essa frase, vinda de um banqueiro que já elogiou Trump no passado, caiu como uma bomba em Wall Street. Porque não se trata mais de política, é uma questão de sobrevivência. E os donos do dinheiro perceberam que a aposta está afundando. A quebra de confiança é o maior colapso que uma liderança pode enfrentar. Não há escândalo que supere isso, porque uma vez que a base se dissolve, o castelo cai. E não importa quantos muros Trump ainda tente erguer, o vento já entrou. Até os comentaristas ultraconservadores começaram a recuar. Ben Shapiro, um dos mais influentes intelectuais da direita americana, declarou: Trump tem virtudes, mas o que ele está fazendo com a economia é autossabotagem disfarçada de estratégia. Isso seria impensável em 2020. Hoje é manchete. O que nos leva a um ponto central desta narrativa. O colapso de Trump não é só financeiro, é simbólico. É o fim de um ciclo onde a brutalidade era confundida com força, onde o improviso era vendido como autenticidade, onde a destruição era a promessa de uma reconstrução que nunca chegou. Trump sempre foi um showman. Mas até mesmo o maior espetáculo um dia perde o público. E quando os aplausos viram silêncio, nenhuma cortina salva o ator. Chegamos ao ponto em que a cortina começa a cair. Não há mais como ignorar o cheiro de fumaça, os ruídos metálicos do colapso, os olhares que antes buscavam esperança e agora só refletem cansaço. A América prometida não chegou. A reindustrialização não aconteceu. A grandeza não voltou. E a recessão, aquela que disseram ser o remédio amargo para curar o país, virou doença crônica. Não se trata mais de ideologia, nem de oposição partidária. Se trata de olhar em volta e reconhecer os escombros. Porque a última promessa de Trump era simples: eu sou o único capaz de consertar isso. E, ironicamente, foi justamente essa frase que marcou o início do fim. Porque agora, com a economia em ruínas, os aliados fugindo, os mercados derretendo, a imagem internacional manchada e o povo afundado em inflação, desemprego e desesperança, fica impossível fingir que ainda há um plano. Trump fabricou uma recessão como forma de encenar poder. E depois tentou vender o colapso como revolução. Só que revoluções, de verdade, não deixam a classe média mais pobre. Não concentram poder em menos mãos. Não transformam líderes em deuses e o povo em plateia. Revolução de verdade começa de baixo. Ela nasce do cansaço e da coragem. Ela não se vende com slogans, ela se constrói com ações,
porque só quem desperta pode reconstruir. Só quem aceita a verdade pode romper com a ilusão. Só quem reconhece que foi enganado é capaz de exigir algo melhor. Trump, neste ponto, não é mais apenas um ex-presidente. Ele virou o símbolo de uma era de confusão entre força e brutalidade, entre carisma e crueldade, entre patriotismo e autoritarismo. E como todo símbolo, ele vai cair. Curar um país exige humildade, planejamento, empatia e verdade. Nenhum desses elementos fez parte do governo Trump. O que ele nos deu foi ilusão. E agora, chegou a hora de jogar luz onde só havia cortina de fumaça. Não porque algo mágico vai acontecer, mas porque você está aqui, lendo, ouvindo, pensando. São milhões de pessoas que não aceitam mais a manipulação, que não confundem arrogância com liderança, que não querem um governo que governa pelo medo ou pela mentira. E agora, eu quero te convidar a fazer parte disso. Se este conteúdo fez sentido, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com quem precisa ouvir, não como um gesto automático, mas como um ato de resistência. Agradeço do fundo do coração por ter ficado até aqui, por ter dado seu tempo, sua atenção e sua mente a esse espaço de reflexão. Até o próximo vídeo.